Dr. Bezerra de Menezes, um pesquisador, historiador, hoje presidente da Federação Espírita Brasileira, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, da minha terra natal, meu querido Luciano Klein. Por favor, Lucianinho, pode escolher a tribuna aí. Enquanto o Lucianinho está se dirigindo à tribuna, só estão usando essa tribuna por quê, hein? Tem aquele outro lado lá, rapaz. Ah, tá imprensado aí, mas tá certo. Mas é só para dizer o seguinte, o Nelsinho aqui me contou algo no momento tenso desse plenário que eu tive a oportunidade de estar com ele aqui, e a gente aprende todo dia uns com os outros. Estava voltando sobre questão de arma de fogo. Debate acalorado aqui e tudo. E o Nelsinho me contou uma passagem que é muito interessante, como o bem volta. Tudo que você faz de bem, volta. O que você planta, você vai colher. E aconteceu uma situação um pouco traumática com ele, a família dele. E um assalto na casa dele. Ele foi rendido, a família e tudo. E num momento muito delicado, onde a vida dele estava correndo risco, o assaltante reconheceu que o Nelsinho tinha atendido de forma amorosa, de forma caridosa, tinha ajudado a avó dele. E naquele momento poupou a vida dele perante seus familiares, não é isso? E é muito marcante como... É impressionante, o bem que você faz, ele fica para a eternidade. E foi um momento, graças a Deus, ele está aqui conosco. Lucianinho, por favor, faça uso da palavra. Obrigado. Excelentíssimos senhores senadores, demais autoridades aqui presentes ou representadas, ilustres integrantes da mesa, em especial o presidente desta sessão solene, meu querido amigo e irmão Luiz Eduardo Girão. Nosso cordial boa tarde a todos e os nossos votos de muita paz. De vez em quando nascem na Terra grandes expoentes da espiritualidade humana. Almas que poderíamos dizer privilegiadas, se não soubéssemos, contudo, pela doutrina que professamos, que não existem privilégios nem prerrogativas na obra da criação divina. São tão somente irmãos nossos, mas psiquismos mais maduros, mais burilados, mais refinados, que mediante seus próprios esforços individuais, no curso de múltiplas existências, como assim cremos, galgaram degraus mais elevados na escala de ascensão das almas. E por amor, tão simplesmente por amor a nós outros, que nos encontramos mais atrás nessa árdua, porém necessária, caminhada de ascensão espiritual, volvem de quando em vez a nossa dimensão, recebendo o comando divino, para virem ter conosco, e através não tão somente de suas palavras, mas sobretudo pelos seus exemplos de vida, nos ensinarem o abecedário do amor. O nosso ilustre conterrâneo, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, homenageado nesta sessão histórica, especial, idealizada pela inspiração deste homem de bem, amigo, que tem o ensejo, a oportunidade de privar da sua amizade há praticamente 2 décadas, é algo que certamente vai marcar as nossas vidas. Falar de Bezerra de Menezes é algo que nos emociona profundamente. Na condição de pesquisador
de sua trajetória existencial, há quase 3 décadas, debruçando sobre documentos antigos, os escaninhos das nossas bibliotecas, temos a oportunidade de, sobretudo através de velhos jornais, constatarmos a grandeza desse homem, muito, mas muito maior do que o mito, talvez, que alguns idealizaram. Porque, entendendo o médico, político, jornalista, vanguardista em várias ações na área da ciência, como aqui lembrado pelos expositores anteriores, quando nós nos debruçamos sobre esses documentos, nós constatamos que ele era, na verdade, muito mais do que as biografias escritas até hoje já disseram. O homem que viveu no Brasil oitocentista teve o ensejo de seguir a carreira política na vereança, na então Corte Imperial do Rio de Janeiro, na deputação geral, que equivaleria hoje à função de deputado federal, como também por seguidas vezes, e poucos sabem disso, até quase a sua desencarnação em 1900, já após o advento da República, de pelejar para tentar uma vaga no Senado do Império e depois no Senado Federal, que surge a partir da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Entretanto, mesmo sendo no Império, o senador ou o candidato à senatoria mais votado nas listas tríplices então existentes, a primeira Constituição vigente, outorgada de 1824, estabelecia o Senado vitalício, os senadores, portanto, à medida em que iam falecendo, novas eleições eram convocadas, e ele sempre concorreu, quase que anualmente. Mas, em razão das divergências políticas contra as autoridades que assessoravam o imperador Dom Pedro II, ele sempre foi preterido, mesmo tendo uma votação maciça da população carioca e fluminense. O Dr. Bezerra de Menezes, portanto, se nos apresenta como alguém que, diferentemente de muitos de nós, pregava o que vivia, e vivia o que pregava cotidianamente. Isso nós constatamos em loco, nos jornais, vendo-o, portanto, como homem do século XIX. Avulta é o seu nome. Nas várias áreas em que atuou, aqui já citado, como empreendedor, como homem que esteve à frente, poucos sabem, de algumas instituições financeiras, mas sempre tendo a preocupação precípua de atender alguém que padecia de algum mal, de alguma dificuldade, nos momentos de sua trajetória de vida. O Dr. Bezerra de Menezes foi, como disse, na introdução deste conto, o nosso Eduardo Girão, um homem que muito à frente do seu tempo, seguindo os passos de José Bonifácio de Andrade Silva, que de fato foi o pioneiro nesse ministério, que teve a preocupação em defender a causa da ecologia, já se preocupando além das indústrias que se montavam no Rio de Janeiro, naquela fase de industrialização do nosso país, sobretudo após a ação pioneira de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, ele que deu um contributo notável assessorando nessa atividade, sobretudo em relação às ferrovias, mas também em relação às indústrias que surgiam e se preocupando também com o desmatamento da floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além das atividades espíritas que marcaram a sua vida e que é sobejamente conhecida de todos nós, e já foi aqui brilhantemente exposta pelo nosso querido presidente da Federação Espírita Brasileira, não podíamos deixar de destacar o seu grande contributo à difusão do espiritismo, pouco lembrado, porque além da sua feição de pacificador, de unificador, ele tentou o quanto pôde, e quase desistiu. Por vezes, talvez, tenha pensado na expressão dita por Bittencourt Sampaio, que era, como todos nós, humano, e ciente de que o movimento espírita era e é conduzido por seres humanos falíveis, como todos nós, chegou a dizer em seu tempo: a união vale para todos, menos para os espíritas. É algo que nos enseja sempre uma reflexão muito oportuna.
à frente da Federação Espírita Brasileira, ele nos legou um contributo extraordinário, que ainda hoje os frutos, de alguma forma, nós podemos usufruir. Mas o seu grande legado, junto ao movimento espírita brasileiro, que fez com que ele merecesse com justiça o título de o Kardec brasileiro, foi o seu projeto único, incrível, de pelejar de 1887 até o seu regresso triunfal ao mundo espiritual no dia 11 de abril de 1900, o projeto Estudos Filosóficos, quando, se valendo da mídia de então, a imprensa, escreveu como jornalista talentoso, utilizando o pseudônimo de Marx, nas principais folhas que circulavam no Rio de Janeiro e no Brasil. O jornal País, o jornal Gazeta de Notícias, o jornal do Brasil e o jornal Gazeta da Tarde. Quando ele, numa linguagem simples, direta, objetiva, portanto dirigida ao povo, veiculava através dessas folhas os postulados da doutrina que abraçara e pela qual se apaixonara, desde a sua declaração definitiva, no dia 16 de agosto de 1886, de adesão ao Espiritismo. E, por fim, para finalizar essa nossa afetiva exposição, não poderíamos deixar de mencionar uma faceta, entre tantas outras, do Dr. Bezerra de Menezes, que nos comove. A de pai, de homem de família, casado por 2 vezes, com Maria Cândida de Lacerda Prego, a primeira esposa, que desencarnaria prematuramente aos 19 anos, em março de 1863, deixando-o com 2 filhos pequenos, Antônio e Adolfo. Adolfo, na verdade, era o mais velho, Antônio era o segundo filho, o que fez com que ele repensasse a sua vida e sofresse dolorosamente a ponto de praticamente passar por um momento de melancolia, o que hoje talvez poderíamos diagnosticar, embora não sejamos da área, mas os sintomas sinalizam nesse sentido, por um quadro depressivo, mas que com a sua resiliência ele supera, continua a trabalhar em prol dos seus ideais, consorcia-se novamente em 1865 com Cândida Augusta Bezerra de Menezes, que lhe daria mais 12 filhos. Uma prole considerável de 14 filhos, honrando a tradição do meu Ceará e do nosso Nordeste, como todo bom nordestino de seu tempo. Mas paz, meus irmãos, desses 14 filhos que Deus lhe concedeu, no momento em que ele regressaria ao mundo espiritual, conforme constatamos no arquivo público do Rio de Janeiro, diante dos documentos que tivemos acesso, especialmente o seu inventário, desses 14, 8 partiram antes dele. Só restavam 6. Portanto, ele viu partir 8 filhos antes dele. E não eram filhos pequenininhos. Alguns nasciam e desencarnavam pouco tempo após, em razão das limitações da medicina de seu tempo. E imagina a sua dor, médico impotente diante das enfermidades de um Brasil oitocentista, relegado ao abandono, ao esquecimento, sobretudo com as várias epidemias existentes, notadamente a febre tifoide, as crises de malária, de varíola que assolaram a nossa gente. E o fato é que, mesmo assim, ele a tudo suportou sem queixa, mesmo com a desencarnação de filhos de 21, 22, 23 anos de idade. Em 1887, só para ilustrar, por exemplo, no dia 2 de abril daquele ano, desencarnaria o seu segundo filho do primeiro casamento, um jovem chamado Antônio Bezerra de Menezes, que, aliás, também cursava a faculdade de medicina, certamente inspirado na ação missionária do seu pai nessa área. E Antônio desencarnaria prematuramente aos 25 anos. Aliás, será sobre esse filho que o Dr. Bezerra mais tarde irá se debruçar para escrever aquela obra que era, usando a expressão do nosso Nordeste, o seu xodó, o seu bem-querer. A obra Loucura sob um Novo Prisma,
publicada, entretanto, somente 20 anos após o seu falecimento, no ano de 1920, graças à dedicação extremosa de seus filhos queridos, que doaram os manuscritos dessa obra à Federação Espírita Brasileira. O fato é que Antônio desencarna no dia 2 de abril, dia, aliás, do nascimento de Chico Xavier, de 1887, e nesse mesmo ano, diferença praticamente de 3 meses, uma linda filha chamada Maria, do segundo casamento, aos 22 anos. Ele com febre tifoide, ela com tuberculose. Imagine a dor de um pai. E o Dr. Bezerra era aquele pai tátil, aquele pai afetuoso, aquele pai carinhoso, ao contrário, talvez, do que rezava a tradição oitocentista, em que o pai tinha que manter uma certa distância dos filhos, mas ele falava fininho com os filhos, roçava a sua barba espessa no pescoço dos mesmos, externando ali o seu carinho. E o curioso, punha em todos eles apelidos afetuosos, mais tarde homenageados em alguns de seus romances. Esse é o Dr. Bezerra mais humano, mais perto de nós. Esse homem que passamos a admirar. Esse homem que passamos a amar. E que pode e deve ser lembrado como um homem além de seu tempo. E que poderia perfeitamente estar nesse panteão ou nessa galeria dos grandes humanistas, dos grandes pacificadores desse período contemporâneo da história da humanidade terrestre. Alguém que está ao lado de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, de um Allan Kardec, de um Chico Xavier, de um Mohandas Karamchand Gandhi, de um Martin Luther King Jr., que tem uma frase admirável, muito sugestiva a todos nós, nesse momento em que o ranço da antifraternidade ainda nos faz tornar-nos pessoas insensíveis e frias nas nossas relações. Ou nós aprendemos a viver juntos como irmãos, ou pereceremos juntos como loucos. O Dr. Bezerra faz parte desse panteão, como outros que ainda se encontram entre nós. O Dalai Lama e o nosso sempre lembrado, admirado e muito querido, homenageado com justiça, através de um filme que estreará em breve, Divaldo Pereira Franco. O nosso reconhecimento a você, Eduardo, pela oportunidade que nos concede de darmos o nosso testemunho acerca da vida desse homem que passamos a admirar. É algo até um tanto estranho, suspeito para um biógrafo, mas não tem como não haver esse envolvimento afetivo. E a ele, o homenageado, portanto, deste dia, em face da celebração dos 188 anos do seu nascimento, 29 de agosto de 1831, no nosso Ceará, as nossas mais doces e ternas vibrações de carinho, de reconhecimento e de gratidão. Muitíssimo obrigado, Lucianinho, muitíssimo obrigado mesmo, querido.